O Tarcísio, governador de São Paulo, resolveu abandonar de vez o bolsonarismo, resolveu sair de campo. E, sinceramente, é uma coisa até surpreendente, porque ele sempre demonstrou ter um pavor enorme, não só do Bolsonaro, como dos filhos do Bolsonaro. Eu acredito que quando fala o nome Eduardo Bolsonaro perto dele, é capaz até dele ter, sei lá, uma incontinência urinária, começa a fazer xixi nas calças e coisas assim. Porque é um pavor que ele tem absurdo. E ele sempre foi foi um serviçal do Bolsonaro, sempre foi um serviçal dos filhos do Bolsonaro. E agora parece que ele meio que recuou um pouco, não se sabe ao certo o que aconteceu. Eu vou trazer essa informação para você e vou trazer também um negócio muito engraçado, que é o Valdemar Costa Neto entregando de bandeja ao Bolsonaro, né? Porque aí, nesse caso aqui, ele tentou arrumar uma situação que ele acabou piorando muito, mas muito mesmo. E como estava ali ele falando e tudo mais, não deu para consertar e até agora não tem mais conserto. Eu vou trazer para você também esse trecho. Mas quero trazer hoje mais um capítulo da CPMI do INSS. Você sabe que os bolsonaristas, de certa forma, eles pressionaram loucamente para acontecer essa CPMI, eles queriam de tudo quanto é jeito, eles estavam dizendo que agora o Lula roubou os velhinhos e tudo mais. Desde o começo a gente havia avisado, falou, olha, essa situação aconteceu no governo Bolsonaro, começou no governo Bolsonaro, foi criada no governo Bolsonaro e acabou agora, acabou com o governo Lula. Então o Lula é o responsável por ter acabado com tudo isso, não por ter começado tudo isso. Então a responsabilidade desse roubo dos velhinhos, ela é do Bolsonaro. E a responsabilidade de ter acabado isso é do Lula. Tanto que, muito provavelmente, se acontecesse... Tô batendo 6 vezes aqui. Se acontecesse do Bolsonaro ser eleito, muito provavelmente os velhinhos estariam sendo roubados até hoje. É uma possibilidade enorme. Só que aconteceu uma série de questões que você precisa saber para além do que está nos veículos de comunicação. Eu quero colocar aqui para você uma linha do tempo. Vamos voltar um pouquinho na semana passada para você entender o que aconteceu quando o ex-ministro do Bolsonaro foi então fazer ali o seu depoimento e no meio do caminho ele esqueceu até quem ele era. Eu não se sei quem o se some. Ele esqueceu quem ele era, cara. Começaram a fazer pergunta ali que ele já não lembrava. Teve que, num dado momento ali, o senador Fabiano Contarato falar, olha, é o seguinte, se você mentir aqui, você vai preso, cara. Claro, com outras palavras, mas basicamente é isso. Então eu vou trazer para você esse trecho para a gente montar essa linha do tempo aqui, olha só. Qual foi o último cargo público que o senhor exerceu? Não estou falando do INSS, estou falando de um modo geral. Não exerci nenhum. Olha... Não que eu me lembre, me perdoe. Tá. Eu acabei de receber uma informação que o senhor foi assessor aqui na Câmara dos Deputados. Ah, verdade, me perdoe. Eu fui assessor aqui antes da eleição do vereador Márcio Alvino. Não. Eu queria saber, bem objetivo, para a gente ganhar tempo. Ótimo. Vou refazer a pergunta. Qual foi o último cargo público que o senhor exerceu? Assessor no gabinete do deputado Baleia Rossi. O senhor adentrou lá quando? Desculpe, senhor presidente, senhor relator. Exatamente. Me permita só um parênteses, só, por gentileza, eu vou ser breve. Eu só queria mais uma vez, senhor presidente, que alertasse ao depoente que ele está sob o compromisso de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena de, inclusive, ser autuado em flagrante pela prática de falso testemunho, previsto no artigo 342. Pois não, senador. O senhor adentrou na Câmara dos Deputados nesse último cargo em que mês? Ou que ano, melhor falando? 2024. 2024. E o senhor ainda continua assessor no gabinete do deputado Baleia? Negativo. O senhor saiu de lá quando? Saí de lá para me licenciar para concorrer à eleição de vereador na cidade de São Paulo. Quando? Saí, precisar a data, eu não me lembro da... Deixa eu ver. Acho que foi agosto. Eu fiquei apenas um mês no gabinete do deputado Baleia Rossi. Na verdade, ele ocupou do dia 29/6/2023
a 1 de julho de 2024, o cargo de secretário parlamentar SP25 no gabinete do Márcio Alvino. Aí, em seguida, é que ele disputou as eleições. No dia 11 de março de 2025, a 30 de abril de 2025, ele ocupou o cargo de secretário parlamentar SP19 no gabinete do deputado federal Baleia Rossi. Foi exonerado por alguma razão, talvez por causa da operação. Então, é só para alertar de que, de fato, responda o que aconteceu. Então, como você percebe, ele tentou enganar ali os deputados e os senadores. A CPMI é uma comissão mista, então é Senado e também a Câmara de Deputados, e ele foi desmascarado imediatamente. Ali, naquele momento, ele foi desmascarado. E aí, eu esqueci, não sei o quê. Ele estava completamente perdido. E o depoimento dele foi uma tragédia para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. Que, perceba, eles não estão mais falando nas redes sociais sobre CPMI do INSS. Você tem percebido isso? Pode perceber. Eles praticamente querem que acabe logo isso. Só que a coisa ficou tão complicada que hoje teria que ter o depoimento do careca do INSS. Aí o careca do INSS já diz, olha, eu vou falar tudo o que eu tiver que falar. Eu vou entregar o que eu tiver que entregar, eu vou fazer o depoimento ali, eu não vou ficar quieto. E aí há uma armação feita, incluindo o ministro do STF. Veja bem, a palavra armação pode ser uma palavra um pouco pesada, então vamos colocar a palavra talvez. Houve ali uma articulação. Mas a verdade é que o ministro do STF, o Mendonça, como você sabe, foi indicado, é o terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro, que por sua vez teve também o respaldo na indicação da ex-primeira-dama Michele, que por sua vez tinha ali por trás aqueles nomes como, por exemplo, Silas Malafaia. E aí a gente tem o Mendonça desobrigando o careca do INSS a dar o depoimento. A informação foi dada, inclusive, quase que nas vésperas desse depoimento. Olha só. O ministro André Mendonça, ele desobrigou o careca do INSS, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, desculpa, me fugiu o nome dele aqui, e também o outro empresário Maurício Camisotti de comparecerem à CPMI. Eles foram presos na sexta-feira após a operação da Polícia Federal, né? Mais uma operação, mais uma fase da operação sem desconto que apura fraudes, né, nos descontos associativos das aposentadorias e pensões aqui no Brasil. E aqui nós temos uma pergunta simples. Por que o ministro Mendonça, o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro, por que ele tomou essa decisão? Porque, veja bem, nós temos uma CPMI que foi pedida exaustivamente pelos bolsonaristas. Eles queriam de todas as formas que essa CPMI acontecesse. E aí nós temos a principal. Esses dois nomes, o Camisotti e o careca do INSS, são os principais nomes que poderiam simplesmente resolver esse problema e colocar um ponto final na CPMI. Eles poderiam trazer todas as informações sobre tudo o que aconteceu nesses roubos dos velhinhos. E aí, meio que do nada, nós temos um ministro indicado pelo Bolsonaro no STF que simplesmente fala, você não precisa ir. Falou que não precisa ir, o que aconteceu? Eles não foram. Hoje, pelo menos, o careca do INSS, que teria que colocar o seu depoimento hoje, não foi à CPMI. Sendo que, até então, ele tinha dito que ia falar tudo, que ia participar e que ia entregar tudo. A gente tem até uma análise de uma jornalista sobre esse fato que aconteceu agora há pouco. Olha só. Primeiro, André, houve uma certa surpresa por parte dos membros da CPI, porque o ministro André Mendonça disse que o careca não era obrigado a falar, não tinha, ninguém é obrigado a produzir informações contra si próprio. Então se esperava que ele não fosse depor. Aí ele vai e diz, vou falar, tudo que for perguntado eu vou responder. E daí na última hora ele cancela o depoimento. O que foi entendido dentro do Congresso? Esse pessoal sabe como é que funciona isso. Ameaça. Né? O careca vai lá e diz, vou falar. Recado, né? Recado e ameaça, tipo, olha, eu vou falar.
quem tiver que tomar uma providência para me fazer ficar quieto, agora é a hora. Então foi isso que aconteceu, muito provavelmente, na interpretação dos próprios membros da CPI. Quando tem um esquema assim, a primeira coisa que você pensa é, o sujeito, para se livrar, pode recorrer a uma delação premiada. Então, tem muita tensão em Brasília em relação a isso. Essa ida e vinda do Careca do INSS mostra que tem um jogo acontecendo nos bastidores que a gente ainda não decifrou, mas logo vai vir à tona. Isso é fatal. Nunca mas deixa de vir. Você já deu o caminho das pedras, Exato. porque, claro, uma pessoa que não precisa falar, está na mira da investigação, qualquer coisa que ela fale pode ser usada contra ela, produzir provas. Ela se dispõe a falar num ambiente político, é recado. E anuncia, né? E anuncia. Alô, galera, tô indo. Alô, galera da turma ABC, tô indo aí, entendeu? Então, assim, não, recado tem endereço certo. A gente só não sabe para quem que foi esse recado. Mas que teve recado, teve recado. Então, como você observou aqui, nem mesmo os jornalistas que colocam essa informação sabem a resposta dessa pergunta que eu fiz aqui. Por que que tudo isso está acontecendo? O que de fato está acontecendo? E existem 2 pontos que você precisa saber. O primeiro ponto é que, se no momento ele estava disposto a falar e não fala mais, é porque alguém, ou alguém, né, vamos colocar, mas alguém foi lá e falou, cara, não fala. Pode ser o próprio advogado, pode ser quem quer que seja, mas alguém falou não. E o segundo ponto, partindo do pressuposto que ele pode fazer uma delação, e aí ele pode sair, porque ele está preso, ele foi preso, ele pode sair da cadeia, essa delação, aí é que está o ponto. Ela teria que necessariamente, como toda a delação funciona desse jeito, ela tem que entregar alguém que está acima dele. Bom, quem está acima dele seria o ministro, que no caso é um ministro do Bolsonaro, um ex-ministro do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro. Então, entenda o que está acontecendo, tá? Se chega no ministro do Bolsonaro, chega no governo Bolsonaro. Então eu estou trazendo para você essas questões e trazendo essa linha do tempo para você ter um entendimento de tudo que está acontecendo, porque muitas vezes as pessoas querem colocar as informações do dia e não explicam as coisas como as pessoas precisam entender. Eu espero que você agora esteja entendendo tudo que está acontecendo nessa CPMI aí e já esperando o que pode acontecer. Muito provavelmente a gente vai ter uma delação e muito provavelmente isso vai chegar até, com certeza, tendo uma delação, com certeza chega até o ministro do governo Bolsonaro e muito provavelmente ao próprio Bolsonaro. Uma outra questão também que eu queria tratar no vídeo de hoje foi essa entregada, né? O Valdemar Costa Neto é um fanfarrão, você sabe disso, né? Ex-presidiário, envolvido com corrupção, esse cara, assim, não dá, né? É um cara complicado. Só que ele tentou defender o Bolsonaro. Ao defender o Bolsonaro, ele assumiu exatamente o crime que condenou o Bolsonaro. Porque, veja bem, o que levou o Bolsonaro a ser condenado? É a tentativa de golpe de Estado. É armar um esquemão para que ele pudesse dar um golpe de Estado. Então, foi a tentativa de golpe de Estado que levou o Bolsonaro para a prisão e para a condenação. E o Valdemar Costa Neto, ele tentou arrumar a situação e piorou muito mais, porque ele, de fato, ele assumiu o crime. Ele, de fato, disse que houve uma armação para o golpe. Ele, inclusive, usa a palavra golpe. E aqui, isso daqui tem reverberado e tem sido o assunto de hoje, principalmente em todos os meios políticos e na imprensa. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. Palavras do Valdemar Costa Neto. Houve um planejamento de golpe, mas não houve o golpe. E é exatamente esse o crime. Planejamento de golpe. Esse é o crime que foi condenado. Porque, obviamente, se tivesse golpe de Estado, não teria nem como sequer a gente estar aqui falando sobre isso. Não teria nem como punir aqueles que planejaram o golpe de Estado. Ele tentou arrumar a coisa e ele entregou o Bolsonaro de vez.
E aí a gente tem um outro assunto que eu também considero muito relevante, que é essa saída do Tarcísio. Aliás, dê o like aqui no vídeo, hein? Não se esqueça de dar o like no vídeo, porque só essa confissão aqui do Valdemar Costa Neto já merece um like e merece a sua inscrição aqui no canal. Não se esqueça do like. Vou trazer aqui para você esse acontecimento de hoje. O que acontece nos meios políticos? O Tarcísio, nesse último dia 7 de setembro, ele fez uma declaração que criou uma situação muito complicada em setores moderados da política, especialmente da direita. Na frente de uma bandeira gigante dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil. Eles esticaram aquela bandeira gigante, não havia nenhuma bandeira maior naquele dia lá do que a bandeira dos Estados Unidos. E na frente daquela bandeira gigante, o Tarcísio declara que não confia na justiça. O governador de São Paulo diz isso, não confio na justiça. E aí, isso pegou muito mal, isso foi uma tragédia. E não foi só isso, ele fez um discurso bolsonarista, ele fez um discurso que é o que os bolsonaristas queriam que ele fizesse. Mas veja bem, o que elege o Tarcísio não é apenas o bolsonarismo. O bolsonarismo está diminuindo muito. Ele está numa situação em que hoje ele se encontra ali naquele limiar de 20% a 30% da população, mas os bolsonaristas radicais mesmo estão entre 10% a 15%, e assim, aquele outro grupo, que é um grupo maior, é apenas anti-PT, apenas não quer votar no PT, não gosta do PT e votaria em qualquer candidato que não fosse o Lula. É diferente quando você tem no meio político outras opções que não sejam apenas uma opção só. Já não tem o Bolsonaro. Quem seria esse substituto do Bolsonaro? Então o Tarcísio ele tenta de todas as formas dizer, não, sou eu que vou ser o substituto do Bolsonaro. Só que para isso ele não pode ter apenas o voto do bolsonarista, ele tem que ter o voto principalmente daquele antipetista e também de um certo grupo que está contra o fanatismo, que está dando até um graças a Deus porque o Bolsonaro não está se candidatando, que não tem que votar no radical. Só que o Tarcísio se coloca ainda como mais um radical, mais ferrenho ainda. E os bolsonaristas estavam comemorando o fato de hoje o Tarcísio ir até Brasília para fazer uma movimentação a favor da anistia. Porque eles estavam esperando, especialmente os deputados bolsonaristas, estavam esperando o Tarcísio ir até Brasília hoje para dar início a esse projeto que eles querem começar essa semana com tudo, né, para aprovar o projeto da anistia. O Tarcísio desiste na última hora de ir até Brasília e fazer essa movimentação. Eu vou trazer a informação da CNN, mas eu quero trazer para você que eles não falam questões importantes sobre os reais motivos. A gente vai trazer na sequência. Então eu vou trazer apenas a informação, mas a gente vai aprofundar logo depois. Primeiro a informação. A gente ia contar para vocês do Tarcísio que viria a Brasília, estava tudo certo até hoje de manhã. O voo do Tarcísio era hoje à tarde, ele desembarcaria hoje em Brasília para conversar com líderes do Centrão e da oposição e, mais uma vez, pressionar a cúpula da Câmara dos Deputados pela anistia. Tarcísio, a gente recebeu a informação agora há pouco do Caio Junqueira, não vem. Quando as pessoas acreditam que vai haver uma anistia ao Bolsonaro, ainda mais essa anistia geral e restrita que fala o Eduardo Bolsonaro, isso nunca vai acontecer. Você precisa entender isso. É impossível isso acontecer. A anistia não vai acontecer. E tem um motivo simples para isso. Ela precisa ter um trâmite. Então, veja bem, vamos supor que a Câmara aprove a anistia. Eu até acredito que a Câmara consiga aprovar a anistia, porque a gente tem hoje o Centrão se aproximando do bolsonarismo, e esse bloco junto, ele consegue realmente aprovar uma anistia no Congresso. Então, esse primeiro passo, eu acredito possível ser. Mas aí vem o restante. A anistia precisa também ser aprovada no Senado. No Senado é muito mais difícil aprovar uma anistia. Muito mais. E aí a gente tem uma questão que vem depois, mesmo que passe pelo Senado, que é o Lula reprovar.
Então ele vai simplesmente dizer não. Então, assim, o que acontece? Depois de aprovado no Congresso, no Senado, o Lula pode simplesmente vetar o projeto. O projeto volta, e aí para ser aprovado, para ser derrubado o veto do Lula, aí é diferente. Aí você precisa ter mais votos, aí a coisa fica mais difícil. Mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que eles consigam isso, na hora que isso bate lá no STF, o STF vai dizer é inconstitucional, porque é inconstitucional. Não é possível você anistiar aquele que tentou um golpe de Estado e acabou. Até aí você tem um tempo e até aí você tem talvez meses, talvez nem nesse ano você consiga chegar até o STF. Mas na hora que bater no STF, acabou. Então não vai haver anistia. O Tarcísio sabe disso, mas qual é a questão hoje desse projeto da anistia? Você percebe que tem esses aloprados, esse pessoal completamente imbecil? Isso é gente imbecil, é jumento. Essas pessoas que ficam pedindo anistia. Essas pessoas, elas precisam continuar sendo manipuladas pelos bolsonaristas, porque essas pessoas é que vão votar neles em 2026. Então, enquanto eles estão falando, estamos lutando pelo Bolsonaro, porque é tudo fanático pelo Bolsonaro. Enquanto eles estão falando isso, eles estão dizendo, olha, eu defendo o Bolsonaro e tudo mais, e essas pessoas vão olhar para eles com bons olhos. Só que veja bem, é isso que você precisa entender. Eles sabem, todo mundo sabe que não vai acontecer. Eles só estão fazendo isso para continuar tendo o apoio dos bolsonaristas. Para deputados, para esses extremistas de direita, esse pessoal todo, isso é um bom negócio, porque ele não precisa ter uma votação tão expressiva, ele só precisa se reeleger. Então, ok, para alguém que quer ser um presidente da República, ou mesmo para alguém que quer se recandidatar a um governo de Estado, é muito diferente. Ele vai ser olhado pelos olhos da população que está fora do extremismo bolsonarista. E essas pessoas, a gente viu a última pesquisa, mais da metade, 53% da população é contra a anistia. E a tendência com o tempo é que aumente esse número de pessoas que falam, não, foi condenado, que pague e acabou, e bola para frente. E há também um grupo enorme de pessoas que estão dando graças a Deus pelo Bolsonaro sair de cena, porque sabe que esse sujeito é um amalucado, sabe que esse cara é um problema enorme, porque junto com ele vem um pacote completo, que são os filhos são todos aloprados, é tudo... Você está vendo o Eduardo Bolsonaro conspirando contra o país, colocando esse prejuízo de bilhões para o país, arrebentando com a parte do agro brasileiro, com as indústrias brasileiras. Eles são completamente imbecis, mas eles são perigosos, porque eles não medem esforços. Então, eu estou trazendo essa questão para você, essa análise, para você entender por que o Tarcísio recuou. Porque o Tarcísio percebeu que isso pode afetar, inclusive, a candidatura dele ao governo do Estado, mesmo que ele não seja candidato à presidência. Até acho que pode ser, mas aí outros que estão quietinhos ali, como, por exemplo, o próprio Ratinho Júnior, que tem uma votação expressiva no Sul, que tem um pai dele que é conhecido no Brasil todo, ele pode crescer muito. Caiado, que é um sujeito ligado ao agro, também pode ter um crescimento. Então, ele falou, cara, para que eu vou me expor agora, a essa altura do campeonato? Então, estrategicamente, é um bom negócio para o Tarcísio abandonar o bolsonarismo radical. E foi exatamente isso que ele fez. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Tem curiosidade em saber? Eu queria muito saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscreva no canal. Inscreva no nosso canal. Todos os dias a gente tem informação importante com análises diretas e objetivas para te deixar bem informado. Então se inscreva no canal e ative o sininho se você é inscrito. Aproveite essa oportunidade que você tem de ter uma renda extra. Estamos começando mais uma semana. Quem sabe essa semana pode ser uma semana de virada aí na sua vida e você ter essa renda extra, um dinheirinho a mais para você todo final do mês. A gente está falando de R$300 para você todo mês, R$500, R$1.000, é um trabalho, tá? É um trabalho. Você aprender a trabalhar com o seu celular, apenas com o seu celular. Mas é um trabalho bacana, porque você pode fazer no dia que você quiser, na hora que você quiser, aonde você estiver, né? Você
pode estar na sua casa, no sofá da sua casa e pode trabalhar. Então vale a pena porque é um trabalho bacana que tem mudado a vida de muitas pessoas. Para você saber um pouco mais, primeiro comentário fixado. Só entrar aqui, primeiro comentário fixado. Eu mesmo vou explicar tudo para você. Sou eu mesmo que trago todas as informações para você. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Não se esqueça, nós temos aqui o nosso Apoia-se, seja membro do canal. Nesse domingo eu fiz um lançamento de um projeto que a gente vai desenvolver junto com apoiadores e membros do canal. Se você não viu o vídeo de domingo, vale a pena. A gente está fazendo um projeto muito legal, que vai fazer, inclusive, com que a gente traga informações para você diretamente de Londres. É um projeto exclusivo, ninguém no Brasil está fazendo isso, são poucas as pessoas no mundo que vão fazer isso, pelo menos que estão fazendo agora, não tem ninguém. E é um projeto exclusivo para membros e também para apoiadores. É claro, se você é inscrito do canal, você também vai saber e vai ter as informações. Mas é primeiro para membros e apoiadores. Então avalie essa possibilidade de entrar lá no nosso Apoia-se, ser membro do canal. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. E a gente agradece muito as pessoas que ajudam o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.